Então aqui vem o Flávio Bolsonaro encher o saco, tá? Vocês estão tendo a mesma reação contra vocês que vocês causaram nos outros. Com mais um ato de covardia contra um inocente, honesto. Não é inocente nem honesto, o que não significa que o julgamento dele seja correto. O melhor pelo seu país. Nunca. Se estivesse fraco, com a imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estão fazendo com o maior líder da direita na América Latina, a pessoa que não merece estar passando por tudo que está passando. E o que mais me deixou triste, indignado, é o que eu estou lendo como suposto fundamento para que Alexandre de Moraes fizesse o que fez hoje. Na verdade, esse é o único argumento que faz sentido em toda essa história, que eu não tinha cogitado, que ele estava planejando uma fuga. Essa é a coisa mais plausível que eu já vi a Polícia Federal dizer nesse contexto todo. Faz total sentido esse plano. E vocês são tão cara de pau que vocês são capazes de fazer isso, considerando que todos os outros fugiram e tentaram fugir. Porque aí quando vocês fogem, né, aí vai um ponto que facilita o argumento do Lula quando o Lula não fugiu. Porque se tu é inocente, eu não vou embora. O que também não significa que tu seja inocente. Mas a estratégia do Lula pareceu muito mais sensata e plausível. Eu vou ficar na embaixada e daqui eu não saio, porque eu sou inocente. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro incomodam essa gente, porque eles querem controlar os dois. Essa é uma narrativa que o Rui Costa Pimenta usa muito. A narrativa de que o centro, o neoliberalismo, em parte ele está certo, em parte ele está errado. Porque eles precisam do Bolsonaro, eles precisam do Lula, porque o neoliberalismo é um roubo, tá? E se eles puderem persistentemente roubar, eles persistentemente roubam. Não dando, eles vêm e fazem assim, um levante, é um arrastão. O neoliberalismo faz um arrastão, rouba todo mundo, vai embora, aí vem um salvador, semi-salvador, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro. Atiro ali o que for, porque o Bolsonaro tem tantas políticas, né, de assistencialismo quanto o Lula, Bolsa Família. Na pressão eles cedem, né? Mas na verdade essa é a única coisa que faz sentido que a polícia fez nessa história toda, que eu acredito que, vendo o argumento deles, faz sentido. Vocês vão fugir, o cara faz um burburinho, né? Pá, tira a tornozeleira e foge. Presidente Bolsonaro. É um absurdo completo, uma total falta de nexo causal, uma total falta de fundamento jurídico. Está estampado, está evidenciado. Para quem quiser ler com alguma isenção essa decisão de Alexandre de Moraes hoje, que a perseguição, que o processo sempre foi político, e não tem absolutamente nada de jurídico. E eu vou provar aqui nessa live para todos vocês. E antes de começar a fazer a leitura de alguns trechos, eu quero explicar para o senhor Alexandre de Moraes, porque ele coloca na sua decisão que eu faço um pedido de evocar o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é um papo evangélico para o pessoal achar que Bolsonaro e Deus estão juntos. Eu acho que vocês não deviam envolver Deus nessa história. Essa associação messiânica do líder político, ela é muito frágil e ela é, claro, uma mentira e uma blasfêmia. Tá? É que evangélico não tem educação cristã verdadeira. O religioso cristão, ele não conhece Jesus. Pode ser, eu não posso julgar todos por conhecer Jesus ou não, mas o critério de Jesus Cristo, para quem o conhece, é verdade e espírito. Vamos lembrar quando o centurião pede para Jesus curar o criado dele. E ele disse para os judeus que o seguiam, porque o pessoal esquece que tudo aquilo foi uma situação judaica, né? Os judeus querem que tu esquece que Jesus era judeu e os caras que seguiam ele eram judeu também. Eles odeiam Jesus. Jesus é um tormento na cabeça do judeu. Eles fazem tudo que é pirueta para não falar de Jesus. Então quem não quer a verdade, tu tem que desconfiar. Então, o judeu é um povo inteligente, maravilhoso. Por que o evangélico gosta do judeu? Porque ambos não gostam da verdade. Aliás, por que o evangélico e o judeu não gostam de Jesus?
Porque ambos não gostam da verdade. Porque ambos gostam da mentira. Eles não querem a verdade. Então por isso que um evangélico cai numa blasfêmia desse homem aqui. Evocar o Senhor dos Exércitos. O que Deus tem a ver com essa merda desse casinho político de bosta de vocês? Nada. Pela saúde do meu pai e pela justiça nesse país, eu quero ler um trecho aqui. Ô cara, se tu vai fazer uma live importante dessa daí, o mínimo que tu pode fazer é contratar uma pessoa. Vocês são tudo rico, cara. Vocês tudo tem dinheiro. Contrata um cara pra botar um microfone melhor, um áudio melhor, uma imagem melhor. Vocês estão sempre nesse escritório de fundo de quintal aí fazendo vídeo. Não é glorioso, é autêntico, é sem... Não, é feio, o áudio é ruim. Se tu fizer uma coisa mais bonita, um áudio de qualidade, pô. Que isso? Da Bíblia. E a Bíblia? Ele quer citar a Bíblia. Isaías 46. Isaías, blim blim. 47:4. Isaías não é o profeta que viu Jesus, que ia vir? O nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Ok. Aí, o que isso tem a ver com vocês? Jeremias 10:16. Agora eu vou pro Jeremias. Agora eu vou pro Jeremias. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sei. Por que eu preciso que tu me diga isso? Israel é a tribo da sua herança. Ok. O Senhor dos Exércitos. Quando Deus se refere a Israel como a tribo da sua herança, é que Israel é o embrião da palavra de Deus. Uma vez fecundo e nascido, feto, todos nós somos filhos de Israel. Israel é uma metáfora para o reino de Deus. Como a única referência que Jeremias tinha de monoteísmo de Deus era eles mesmos, eles se referiam a eles mesmos. Isso é uma coisa que o judeu fala em entender e que muitos cristãos entendem. Que Israel é o reino de Deus. Não é Israel um lugar. Jesus já explicou isso. Foi um update da consciência dos termos. Não é o lugar Israel, a tribo Israel. Israel é o reino de Deus. É uma metáfora para o reino de Deus. O pessoal não sabe ler esses livros, cara. Por isso que eu digo, os movimentos religiosos são formados em analfabetismo. É o seu nome. Não tem uma alusão. E o que isso tem a ver com o Bolsonaro romper a tornozeleira? Aqui a convocar o exército ou forças militares. Não, mas não foi isso que eu... Não foi isso que o Alexandre de Moraes quis dizer. Ninguém tá nem pra essa coisa dessa Bíblia. Tu acha que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes tomaram essa decisão baseada numa interpretação errada da Bíblia? Não, é muita imbecilidade que tu pressuponha que eles têm interpretado isso dessa forma. Não. Eles viram, e que faz até sentido. É um sentido que eu não tinha percebido na hora. Quando eu vi, não, mas faz sentido. Aliás, é uma das coisas que mais faz sentido nessa história toda. Eles viram, pera aí um pouquinho. Eles são a polícia, certo? O cara vai lá e convoca uma baderna. Quais são os fatos que eles trabalharam? Burburinho e convocação de passeata. Ele sabe que isso aí é burburinho e agitação, tá? Aí, paralelo a isso, simultaneamente o Bolsonaro tenta romper a tornozeleira. Considerando que ele já tentou fugir para a embaixada da Argentina e, de acordo com a própria polícia, e os outros membros do grupo de vocês fugiram e foram embora, o Ramage fugiu e foi embora também, na cola disso, não é plausível concluir que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa? Parece bem plausível para mim. E se tu acha que tu é inocente, por que tu também não faria isso? Vai pegar 27 anos de cadeia. O que é irônico é que a esquerda defende o Snowden e o Julian Assange. Certo? E aqueles caras estão em embaixada. Aquilo é outra história. E por que eles não vão fazer isso? Não, ninguém interpretou essa coisa do exército do jeito que tu tá falando. Tu tá inventando. Eles acharam que vocês iam fazer esse troço de fugir e faz sentido mesmo. Independentemente do julgamento ser justo ou não. Ou forças policiais para fazer qualquer tipo
de manifestação que não seja pacífica e religiosa. Primeiro, não é religioso, porque o Bolsonaro não é santo, nem se fosse seria também religioso. Pacífica e religiosa? Como religiosa? Bolsonaro é reencarnação de alguma coisa? Eu sei que o nome dele é Messias, mas pera um pouquinho. Pacífica relativamente, é pacífica até não ser. Mas vocês teriam o direito, eu considero que vocês teriam o direito de fazer essa passeata, sim. Concordo que vocês têm direito de fazer a manifestação do que vocês quiserem. O que não significa que do ponto de vista da polícia vocês não estavam tentando fugir. Porque eu acho que vocês poderiam fazer isso, não poderiam? O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião. O direito sagrado... Isso eu concordo. Concordo. Ele fez isso mesmo. Eu concordo. Mas quando estudantes numa universidade fazem manifestação, vocês não chamam isso de marginal do PCC? Esse é o problema de vocês. Vocês têm um peso e duas medidas sempre. Os dois lados são assim. Ninguém segue princípios. É tudo retórica, é tudo falação. Constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai. Tu pode orar pelo teu pai agora. Isso aqui é um apelo que ele faz evangélico. Quer dizer, tu tem que orar pro teu pai na frente do prédio dele? Não. Eu não posso orar pelo meu país. Eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som. Porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa. Se o Bolsonaro quisesse fugir, ele nem voltado para o Brasil tinha. Esse processo forjado, esse jogo de cartas marcadas, combinado, que aconteceu numa turma do Supremo... Não, porque ele poderia pensar que ele conseguiria ludibriar o processo. E pela imagem que fica de um cara que foge, né? No Tribunal Federal, todo mundo sabe, inclusive eles, que o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. As provas dos autos falam a favor de Bolsonaro. O vídeo que ele grava após as eleições, com a célebre frase, vão sentir saudade de nós. Não sei não. Se vão. Eu não tenho saudade de vocês nem um pouco. A frase de quem vai ficar, com a frase de quem vai se retirar naquele momento do jogo político. O que quer dizer, vão sentir saudade de nós é uma frase de despedida, né? Tem que montar melhor os seus discursos, cara. Vão sentir saudade de nós. Quer dizer o que tu vai embora? É. O vídeo que ele grava após as eleições pedindo para que não houvesse nenhuma mobilização que causasse comoção social, que conforme a acusação da PGR, seria o motivo de ele ficar questionando as urnas, causar uma comoção social para causar uma espécie... Bolsonaro sempre criticou as urnas. Os caras da internet do Bolsonaro passaram o tempo inteiro copiar do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho inseriu essa história que as urnas eram tudo venezuelana, tudo roubada. Vocês passaram o tempo inteiro, a todo instante, isso desde 2018, duvidando de eleições, questionando, dizendo que a Dilma roubou, que todo mundo roubou, que o Bolsonaro sempre ganhou eleições. Vocês sempre fizeram isso, isso é mentira. Vocês sempre duvidaram das urnas. O que eu acho que vocês têm o direito de fazer. O problema é o seguinte, o Brasil não tem uma central de inteligência. Então, quando o Alexandre de Moraes é usado pelo PT, porque eles têm um duplo interesse, cada um tem o seu interesse, como uma espécie de agência de inteligência, porque assim, tu tem o poder, certo? Tu tem que parar uma coisa que atenta contra o teu país. E só que o Brasil não tem constitucionalmente formado uma inteligência nacionalista. Então eles improvisam um STF e transformam o STF numa polícia secreta. Então assim, o Alexandre, para essa porcaria. Agora, vocês são perigosos, sim. Vocês são. O que não significa que o processo for correto. É importante separar essas duas coisas. Só que tu lida com o poder que tu tem. Essa é outra crítica que o PCO não entende, por exemplo. Ah, inconstitucional. Tá, mas se nós tiver que parar uma situação, nós vamos parar com aquilo que a gente tem para parar. E a maneira que o Lula encontrou de parar esses caras foi o STF. Não significa que eu concorde com isso aí. Agora, é assim, o Bolsonaro,
Isso aí que ele falou, tá? O que ele falou aqui? Eu até me esqueci já. É tanta besteira. Ah, das urnas, né? Vocês não acreditam no processo eleitoral? Dizem que ele é fraudulento. E vocês fazem isso para caso vocês percam, vocês possam sempre ganhar. E isso pode gerar um processo de... É fácil. Quando a direita faz isso, é uma operação sempre. A direita é muito organizada de fora do Brasil. Ela é uma direita... Não existe direita nacionalista brasileira. O apoiador do Bolsonaro, ele pode achar que ele é nacionalista, mas ele não é. Isso é um engano dele. Ele trabalha para forças externas. Em parte a esquerda também é assim. Não tanto quanto a direita, se bem que o cara de esquerda hoje em dia está ficando muito mais fascista e burro do que sempre foi. Tá? Então cada vez mais burro e fascista a esquerda. E idiota, né? Lutando por coisa idiota, pautas idiotas, coisas idiotas. Então, vocês são um perigo, sim. De insatisfação popular que gerasse uma revolta contra a decisão. É bem plausível. É que aí que tá, vocês dão o sinal dessa plausibilidade. O que é burro do ponto de vista tático, porque estraga o elemento surpresa. Eu não fico ensaiando que vou fazer. Se vocês ensaiam tanto que vão fazer uma coisa que alguém acredita, cara. Eles acreditaram. Estão reclamando. Vocês ficam blefando. Tem gente que compra o blefe. Tem gente que cinicamente compra o blefe. De o TSE declarar Lula presidente da República nas eleições de 22, o presidente Bolsonaro nomeando os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a pedido do Lula, é uma prova a favor de Bolsonaro, que ele jamais pensou em dar nenhuma espécie de golpe. A delação do Cid, onde ele fala, nesse julgamento que foi transmitido ao vivo, uma super live do Supremo Tribunal Federal, onde é perguntado ao Cid, ele responde que jamais foi tratado nada sobre golpe ou algo parecido com isso. O vídeo do Bolsonaro, dia 30 de dezembro de 2022, onde ele diz ao seu público que não tem tudo ou nada, que ia olhar para frente, deixar o jogo correr, não ia fazer como a esquerda, que promove depredação de patrimônio público, patrimônio privado. Ele falou que os nossos métodos não são iguais aos da esquerda, e mesmo com diante de tudo isso. Exceto que foram os mesmos, não foram? É. Eu lembro do Olavo de Carvalho incitando pessoas a atacar esses juízes e coisas. Isso é mentira de vocês. Vocês estão sempre fazendo merda, né? Convocando passeata e quebrando coisas assim, e criando outro tipo de consternações. Vocês têm outros métodos, o que não significa que em princípio vocês sejam melhores que os outros, não. Não vem com essa aí, não. Aquele mamãe não sei, que é de vocês também em parte, fazia emboscada aí para entrevistar a pessoa. Não vem com essa. Fora que vocês fazem online, as assistências de Israel que vocês recebem desses bots online, hein? Não vem com essa. Não vem com essa daí, não. Agora vocês são os caras mais éticos do planeta. Pode parar. O Brasil assistiu à condenação de um homem inocente a mais de 27 anos de prisão, sem ter feito absolutamente nada. Porque eles entendem que o Bolsonaro é uma ameaça à supremacia e não à democracia. Eles quem? Eles quem? Essa é que é a mais pura verdade. Com relação ao fato específico de hoje, a decisão é tão frágil, mais uma vez baseado em... E vou dizer de novo, essa foi a coisa mais plausível nesse contexto desse troço que eu vi a polícia fazer. Porque é muito plausível que vocês fossem fugir. Eu acredito nessa possibilidade. Hipóteses baseadas em achismos. Parece que o ministro Alexandre de Moraes mede os outros pela sua régua. O que Alexandre de Moraes fazia se tivesse alguma comoção social perto da casa do presidente Bolsonaro, ele possivelmente tentaria fugir. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque a lógica mostra, primeiro, a manifestação que eu convoquei,
que foi uma vigília, um ato religioso, evocando o Senhor dos Exércitos, evocando Deus. Certo, aí é idiota, mas eu acho que tu teria o direito de fazer isso. Mas não foi isso que eles enxergaram. Para orar pela saúde do meu pai, para orar por justiça, para fazermos orações, para entoar. Então vocês acham que pessoas... Interessante a crença desses caras, né? Vocês acham que um coletivo de pessoas orando é só uma sinalização? Que foi isso que a polícia interpretou, uma sinalização, porque vocês podem todos rezar sozinhos nas casas de vocês. Esses agrupamentos de pessoas funcionam como uma sinalização, um símbolo de consenso mental, certo? E foi exatamente isso que a polícia interpretou como... Mas a polícia não interpretou isso, ela não atacou a tua... Vocês que estão desassociando o ato que tu chama de vigília religiosa da tornozeleira sendo cortada, porque a polícia enxergou de outro jeito. Ela viu uma tornozeleira sendo violada, uma manifestação com a tornozeleira violada, perto de uma embaixada com histórico de tentativa de fuga para a embaixada, com o histórico dos membros aliados de vocês fugirem. O Ramage fugiu anteontem, não fugiu? Por assim dizer, anteontem. Não literalmente anteontem. Não sei se foi anteontem. Quer dizer, não pesquisei exatamente quando ontem foi. Mas foi anteontem que ele tentou fugir. E fugiu, não fugiu? Tudo faz sentido. Que a polícia olha, esses caras estão armando. O que é irônico é que vocês babam o ovo de polícia. E a polícia não tem lado. A polícia é cinza. Vocês acharam que ela era verde e amarela. O PT achou que era vermelha. A polícia é cinza. Ela não tem lado. Os cânticos religiosos. Ok. Como já vinha acontecendo algumas vezes na porta do condomínio do presidente Bolsonaro. Não tem nada. Já houve várias vigílias feitas na frente do condomínio do presidente Bolsonaro com aglomerações. Não. Todo mundo viu aí o deputado Velho Negão, Magno Malta, pessoas anônimas. E não foi interpretado de forma alguma como uma tentativa de... Ele está ignorando o contexto que eu falei, né? Não tem nenhuma lógica. Tem toda a lógica, aliás, é a única coisa que tem lógica nessa história. Se é que é verdade que houve uma tentativa, alguém mexeu, algum problema com a pulseira... Como alguém mexeu? Se é verdade, é verdade. Ele torrou a pulseira com eletrônica, com ferro. Teu pai, Bolsonaro, falou pra policial federal, policiou a federal, que falou com ele como se ele fosse uma criancinha, que ele tentou queimar a coisa e nós vimos a tornozeleira queimada. Como assim, se for verdade? Algum problema? Não. Teu pai pegou um ferro quente e tentou furar a tornozeleira. O que eu nem necessariamente condeno ele por fazer isso. O cara vai pegar 27 anos de cadeia. Foda-se essa merda. Aí todo o amor, a lei, a ordem, a polícia vai pras picas, não vai? Lei e ordem no cu dos outros é refresca. Eletrônica do Bolsonaro. É. À meia-noite e 8 de hoje. De hoje, sábado. Ok. Ontem, porque agora já passou. E a vigília que eu convoquei foi para as 19 horas de hoje. 7 horas da noite, tem algum sentido? Tem, ele tira a tornozeleira, né? Regular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir. O que é absolutamente, então, humanamente impossível de acontecer em todo... É impossível, porque aí nós temos que calcular o seguinte: qual é o tempo de resposta da polícia ir lá verificar o Bolsonaro e o problema na tornozeleira? Ou o cara podia tentar abrir a tornozeleira e colocar a tornozeleira na outra pessoa. Porque aí ele podia... Não sei o que esses caras estão pensando. Porque ele podia dizer assim, ó, nós abrimos a tornozeleira, colocamos na outra pessoa e a tornozeleira... Ah, tem um problema aqui, não, fica tranquilo aí, só deu um problema de piscação aqui, já tá tudo certo.
Tu não sabe se não tem membros da própria Polícia Federal envolvida nessa história? Todo o aparato que o Alexandre de Moraes colocou para cercar o cativeiro do Bolsonaro. Aí não faz sentido. Se eu for acreditar nessa tua lógica, não faz sentido. Mas eu não sei se tem elementos da polícia do lado de vocês. Policiais na porta da casa dele 24 horas por dia. Câmeras de segurança apontadas para a rua 24 horas por dia. Policiais filmando 24 horas por dia quem entra e quem sai. Inspeção todos os dias dentro da casa do presidente Bolsonaro. Os policiais entravam e olhavam no quintal, no gramado, para ver se não tinha um buraco que ele pudesse estar cavando, talvez com uma colher, para fugir por um túnel. Bom, mas ainda acho que não, porque é idiota não significa que vocês num desespero não tentariam, não é verdade? Não quer dizer. Parece idiota que ele fosse tentar fazer isso, mas não parece que é impossível só porque é idiota. Só porque é idiota não significa que vocês não fossem tentar, né? Ou talvez ele pensasse, eu vou abrir um pouco. Porque como é que vocês vão saber? Eles pesquisaram essa tornozeleira no Google? Como é que eles vão saber? Por exemplo, eu posso aqui deixar pronto para ser violado. Porque nós não sabemos o nível de detecção da própria tornozeleira quando a tornozeleira se autodetecta sendo violada. Porque só ao queimar a tornozeleira, ele tentou abrir, ele não tentou cortar, ele tentou abrir aquele plástico da tornozeleira. Quem sabe ele preparou para isso e a tornozeleira detectou e deu errado o plano de vocês. Quem sabe foi isso. Porque ele poderia dizer, eu vou queimar aqui na volta da tornozeleira e deixar preparado para o momento. Aí só que a tornozeleira já detectava isso também. Né? Olha a insanidade. O ponto que chegou, mais de 100 mil pessoas usam tornozeleira eletrônica no Brasil. Ninguém é tratado dessa forma, com tanta humilhação, com tanta narrativa, para tentar covardar não só o presidente Bolsonaro, para tentar covardar um movimento. Bolsonaro censurado, silenciado. Ele está sendo de fato sendo perseguido, censurado, silenciado. Isso é um fato. Mas isso não significa que vocês não fossem tentar fugir. E só porque parece impossível e idiota tentar fugir, não significa que vocês não fossem tentar fazer uma coisa idiota. Desde quando vocês são imunes à idiotice? Mas eu tenho uma péssima notícia para dar a todos. Não vão silenciar esse movimento. Não vão calar esse movimento. Não vão acabar com esse movimento. Mas eles não querem calar o movimento, Flávio. Tu não é muito esperto, Flávio. Eles não querem calar o movimento. Eles querem pegar o capital político do teu pai e transferir pro Tarcísio, que tu vai lá babar ovo e dizer que é teu amigo. Amigo da onça. Assiste o vídeo do meu canal aí. Amigo da onça. Entrega pro Flávio aí, pro algum do pessoal do Bolsonaro, o vídeo que eu fiz do Tarcísio aí. Porque aqui nós temos que estancar o neoliberalismo que eles querem fazer. Eles estão fazendo ponte, esses neoliberal. Eles ficam saltitando. Imagina que é caminhar sobre as pedras. Só que as pedras é o Lula e o Bolsonaro. Eles querem saltar sobre as pedras das cabeças do Lula e do Bolsonaro até chegar do outro lado da água, do rio, que é o neoliberalismo. Então, eles estão oprimindo o Bolsonaro para deixar vocês no estado de cólera, indignação e vingança, para que vocês achem como única alternativa a transferência do capital político para o Tarcísio, para enfrentar o Lula, tornando o Tarcísio o poste do Haddad, o Haddad de vocês, o poste, para tentar derrubar o Lula com essa tara de vingança, porque eles não querem o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é um neoliberal perfeito do jeito que eles querem. O Bolsonaro tem que fingir que é nacionalista. Assim como o Lula tem que fingir que é nacionalista e cria problemas pro neoliberalismo, que não consegue fazer esses caras apertar até a última gota do Estado Nacional Brasileiro, entregando tudo, privatizando tudo. O Tarcísio é o neoliberal que eles querem. O São Paulo só produz neoliberal. São Paulo é onde fica o capital financeiro do Brasil. É lá que vem toda essa merda de banco e juro e o cacete. São Paulo deveria ser proibido de produzir candidatos. Porque o São Paulo e o Rio de Janeiro não devem interferir na política, deveriam ser banidos da política pública. Esses dois estados, né, a nível brasileiro, só ferra o Brasil. Só
ferra o Brasil. E eles são mais efetivos que Brasília, porque Brasília o pessoal olha, isso é tudo um bando de vagabundo, filho da puta mesmo. O pessoal já enxerga Brasília como é desmoralizado, mas São Paulo e Rio de Janeiro consegue criar encantamentos. Mais São Paulo, né? Cria um encantamento, né? O cidadão de bem. Rio de Janeiro usa a apelação da segurança pública e usa isso como propaganda nacional. Transforma problemas estaduais em problemas continentais, que não são fatos. E vários daqueles problemas vêm do próprio São Paulo, Rio de Janeiro. Não. Eles querem pegar o capital político do Tarcísio, do teu pai, e dar pro Tarcísio. Esse é o plano, e tu tá caindo no plano, imbecil. Imbecil. Porque a última coisa que a gente vai fazer é desistir do Brasil. Pode continuar junto com covardias. Eu estou vendo muito claro, por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes de Oliveira, usando mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai. É isso que ele fez. Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição ao Senado no meu estado, se assim o partido decidir. Isso tudo aqui é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê? Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão como essa, criminalizando uma vigília, um ato religioso ecumênico, mais uma prova de perseguição religiosa, como ele já fez com o pastor Silas Malafaia, apreendendo um caderno de anotações que ele usava para ministrar os seus cultos, para tentar intimidar uma liderança religiosa. Tem medo de quê? Vou responder. Tem medo do povo. Tem medo de você. Não é essa a tática, Flávio. Eles estão fazendo isso para deixar vocês coléricos e vingativos. Aí eles vão pegar essa energia de cólera e vingança e fazer vocês transferirem essa energia de cólera e vingança pro avatar oco do Tarcísio, porque neoliberal não junta 3 pessoas na rua. E neoliberal não consegue nem fazer narrativa mais. Ninguém acredita neles, não tem capital político. Então eles estão irritando vocês para vocês se vingar do Lula, transferindo o capital político de vocês pro Tarcísio. Essa é a tática. Porque todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. O presidente Bolsonaro sempre cumpriu todas as medidas cautelares. E aí metem uma tornozeleira eletrônica nele, enjalam ele no cativeiro em casa, a pedido de um parlamentar do PT. Não importa isso aí, cara. Vocês vão cair numa tática que, se vocês apoiarem o Tarcísio, aí que teu pai nunca mais sai daí. Testa o que eu tô fazendo, vocês estão fodidos mesmo. Testa o que eu tô falando aqui. Não apoia ninguém. Vê como é que eles vão tratar vocês. Não apoia ninguém. Alguém leva esse vídeo ao Flávio. Nós temos que testar essa coisa política aqui. Nós temos que parar o Tarcísio, não o Bolsonaro. Temos que parar o Tarcísio. Nós não podemos deixar o neoliberalismo criar capital político, roubando, fazendo o que for negativo. O Ciro tentou fazer a mesma coisa com o Lula, transferir capital político para ele, avatares, esses caras negativo. Esse canal se prejudicou muito quando eu virei contra o Ciro Gomes, mas eu não posso apoiar uma mentira. Então quem for bolsonarista, eu não sei quem vê o que aqui, o canal em geral não é bolsonarista, mas isso aqui é uma questão política. Eu não quero neoliberal, eu não quero Tarcísio, eu não quero esses fascistas católicos paulistas governando o meu país. Chega de Fernando Henrique. Fernando Henrique morreu, o neoliberalismo morreu com o Fernando Henrique, acabou. Chega desses caras, porque eles vão vender o resto que sobrou. Eu prefiro o incompetente do Bolsonaro que o competente do Tarcísio. Às vezes o que salva o Brasil é a própria incompetência. Então aqui, ó, alguém leva o vídeo pro Flávio aí, desse canal aqui, mostra pra ele, mostra pros bolsonaristas pra eles deixarem de ser idiota. Vocês estão sendo manipulados na raiva e na vingança. Vocês não são cristãos, vocês são uns idiotas. Se vocês são manipuláveis na raiva e na vingança. Pra vocês transferir o capital político pro porra do Tarcísio, que não junta 5 caras na rua. Eles querem roubar. Aí depois, se o Tarcísio conseguir fazer isso, aí você fica preso pra sempre. Aí lá pelo final do segundo mandato do Tarcísio, ele solta o Bolsonaro. Porque uma vez que um neoliberal subir na presidência de novo, não vão ficar 4 anos.
Vão ficar 8. Se o Tarcísio for eleito graças a vocês, ele fica 8 anos lá e aí vocês nunca vão sair. Porque se soltar o Bolsonaro concorre e divide a base do Tarcísio, que é neoliberal, certo? Tem que entender o que está acontecendo. Por isso que eu digo, para nós é melhor que seja Bolsonaro versus o Lula do que Tarcísio versus Lula ou Tarcísio versus Bolsonaro. Porque os neoliberais perdem pro Lula. Mas eles acham que tem uma chance e não. O que eles têm a perder? Certo? O que eles têm a perder? Então quando vocês atacam o Lula, vocês dão força. Olha como é que funciona. Isso é uma tática militar, esse troço. Olha só. Tu reforça um lado ou o outro, né? É ser que nem a serpente de Sun Tzu. Um lado reforça o outro. Então se você. Aí vocês atacam o Lula. Ao atacar o Lula. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, depois eu faço. A quantidade de propaganda anti-Lula que tá tendo aí. Já começou a atacar o Lula de tudo que é jeito. Nas grades do início dos vídeos, começa a atacar o Lula. No YouTube, o cara. Sai da tua conta e vê qual é o YouTube virgem. Aquele YouTube que não moldou pra ti de acordo com os algoritmos. O YouTube que é virgem, que não te conhece ainda. Eles, de graça, estão te empurrando já de frente, coisa contra o Lula. Já começou tudo junto ao mesmo tempo, todo mundo atacando o Lula. Então, tu ataca o Lula, tu fortalece o Tarcísio. Aí vocês ficam com raiva dessas ações, que pra mim é calculada do próprio STF. Pra mim eles estão junto nesse esquema neoliberal, tá? E eles nós vamos fazer injustiça para deixar os caras com raiva. Aí nós pegamos esse capital político, o Flávio fica brabo, o Bolsonaro perde a esperança, tá? O PT arrogante acha que vai derrotar o Tarcísio, acha que o Bolsonaro está destruído. O Bolsonaro, por vingança, transfere o capital político pro Tarcísio, tá? O Tarcísio vence e derrota o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo, e eles conseguem o que eles querem, e vocês dois nunca mais vão ver ninguém, porque o Lula acabou. Aí tu te livra da esquerda para sempre. A esquerda vai ficar 20, 30 anos fora do poder, se o Lula não vencer agora. E é isso que eles estão armando. E aí, se o Tarcísio vencer, a direita toda vira neoliberal. Toda alinhada com o neoliberal Tarcísio, que é isso que eles já são mesmo. E você some da face da terra. Aí eles se livram do Lula e do Bolsonaro ao mesmo tempo, numa jogada só. O que tu acha? Hein? Por isso nós temos que sabotar essa merda. Vocês têm que ter raciocínio para sabotar essa porcaria. Vocês aí do PT, da política aí. Não o pessoal do canal, mas também vocês também têm que se ligar nisso aí. Então essa é a tática. Eles querem se livrar do Lula e do Bolsonaro e ficar 8 anos de neoliberalismo. Eles nunca mais soltam vocês. Nunca mais. Que atua como acusação, substituindo o Ministério Público Federal. Parece um jogo combinado ou não para todo mundo que está assistindo? É um jogo combinado, mas não é o que tu acha que é, como eu já expliquei aqui. O PT peticiona, ele toma a decisão. Gravaram um videozinho dizendo, olha, da casa do presidente Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos, o caminho é esse aqui, são tantos quilômetros, ele pode fugir. Prende. Porque ele mora no local. E ele faz questão de colocar na sua decisão. Olha as simbologias de tudo isso. A 13 quilômetros é a residência do presidente Bolsonaro. Oh, meu Deus, a 13 do PT. Eu não acredito que esse cara tá usando esses argumentos de simbologia banal, idiota. Quer dizer que 13 quilômetros da embaixada, 13 PT. Oh. Bom, então tá, 13, sexta-feira 13, foi quando eles queimaram o Jacques Demolay, chefe dos Cavaleiros Templários, na França. 13, os Cavaleiros Templários são os maçons. O general Heleno é maçom e o Bolsonaro foi aprovado dentro da maçonaria. 13. O que quer dizer isso? Bosta nenhuma. Da embaixada dos Estados Unidos, isso é um fundamento que justifique a prisão de um ex-presidente da República inocente. E outra, essa decisão de hoje já estava pronta. Está aqui. Estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de 22 milhões de reais no partido, quando o Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022? Por que ao invés de investigar ele dá uma multa de 22 milhões? Cheio de simbologias. Isso não é jurídico. Aqui, dia 21 de novembro, ontem, sexta-feira, a resposta
da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República opinando para que o Bolsonaro fosse tirado de casa e botado na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E olha, que coisa absurda. Dá nojo de ler isso aqui. Vou ler alguns trechos. Ok. Você não precisa ser advogado para saber que isso aqui é uma desculpa para manter o Bolsonaro num cativeiro, censurado, calado, humilhado. E ele cita aqui o trecho do meu vídeo, convocando para uma vigília. O conteúdo da convocação para a referida vigília, entre aspas, indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares. Pelo amor de Deus, de onde se tira isso? Mas vendo de uma maneira tática, é possível isso? Realisticamente falando? Tem que ver o lugar onde o Bolsonaro mora para ver se é isso mesmo. Se é possível isso, né? A prisão domiciliar pela Polícia Federal. Manda um mapa aéreo de onde ele mora. Alguém tem um mapa aéreo de onde ele mora? E pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu, no referido vídeo, revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o STF, em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura, entre aspas, na Suprema Corte. Eu não posso ter essa opinião. Eu acho... Tu pode, tu pode sim. Concordo que tu pode, mas tu tem que ver além dessas coisas, ver a tática. Não apoie o Tarcísio. Disso tudo é pra apoiar o Tarcísio. Eles estão manipulando vocês com ódio e vingança pra vocês apoiar o Tarcísio, cara. Se tu não entender essas coisas, tu não pode governar o Brasil. Se tu não entende quem tá no poder e o que eles querem, tu não pode governar o país. Só por isso. Interessa ser direita e esquerda. Tu não pode ser trouxa, cara. Não pode, tem que entender quem tá manipulando o que pra obter o que quer. Uma perseguição. Eu acho que vocês acabaram com o Estado Democrático de Direito, sim. É minha opinião como parlamentar. Eu sei que vocês já acabaram também com a imunidade parlamentar, mas é o que eu penso. E ninguém... Tá, pode ser, é verdade, mas não importa. Conseguir com a canetada ou com uma ameaça de prisão mudar o que pensa a maioria do povo, que é igualzinho, que é da mesma forma. Mas o povo não tem poder. E vocês não têm poder. Eles têm. Como é que vai lutar com... Olha, tu tentar estabelecer um poder com narrativas é uma coisa que se limita ao poder que o outro tem. É que nem eu fazer um discurso contra a bomba nuclear. Tá, mas tu tem uma bomba nuclear? Não. O teu discurso para a bomba nuclear. Vamos ver análise de forças de maneira concreta. Um cara tem um míssil super rápido capaz de largar uma bomba nuclear. Tá. Mogiva. Eu vou discursar na rua em protesto contra a bomba nuclear. Tá bom, vocês vão todos explodir. Vou acontecer. É assim que tem que enxergar o poder e a política. Que poder você tem? Que poder você acha que tem? Que poder eles têm? Que poder eles acham que tem? Qual é o poder que o governo... O governo não é o Lula. Que o poder não tem. É que tu também não é sincero com a população. Vocês fingem que o poder político no Brasil é a direita versus a tal da esquerda. Quando todo mundo sabe, o tão povo que tu diz que ama e o tal povo que tu diz que ama, sabe que o poder é Brasília. Sabe que o poder é uma coisa que está além da direita e a esquerda. Bancos, polícia, oligarquias, empresários, né? O tal do mercado, essa misteriosa entidade extraplanetária que vem aqui nos sugar. O pessoal sabe disso aí, o pessoal vive a vida real. Então, o cara trabalha 8 horas para ganhar um salário mínimo. Chega um ponto que o cara cansa dessas conversas de vocês, porque não fecha com o sofrimento dele. O pessoal olha, tá, vocês estão fodidos, não vão me ajudar mais. É injusto, realmente, que lástima. O cara dá um gole num copo de Coca-Cola e segue a vida. E vocês vão ficar enchendo o saco, vão passar a vida inteira falando dessa merda. Porque vocês não têm o poder, vocês perderam o poder. Agora, o governo, o sistema que tem o poder, eles não têm poder do povo. Ninguém gosta da governança nacional. Não é o Lula, é o sistema. O brasileiro odeia seu sistema, certo?
Então eles precisam de uma frente, um boneco de cartolina, que são vocês. Pode ser o Bolsonaro, às vezes é o Lula, às vezes é o Bolsonaro. E agora eles querem transferir o boneco de cartolina pro neoliberal. E estão usando vocês para isso. E se tu não enxerga isso, cara, tu não pode governar o Brasil. É isso que eu quero dizer. Isso aqui não tem nenhum E disse e digo. legal, com base em E direi. hipóteses. Mais e digo. Continua. E continua. Ele tem a coragem de botar no papel isso aqui ainda. Ok. Embora a convocação de manifestantes meu esteja Deus. disfarçada de vigília, para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, Esse é absurdo. com o objetivo de conseguir Absurdo. vantagens pessoais. Isso é Pelo absurdo. amor de Deus. É absurdo. Esse texto é absurdo. Mas como eu disse, tu tem que ver pela... É absurdo, é ridículo o que eles estão fazendo mesmo. Mas tem que entender o que eles estão fazendo, como eu já expliquei agora. Não adianta tu ficar vermelho e indignado e o cacete, você não vai resolver, cara. Tu quer ferrar com esses caras? Não apoia o Tarcísio. Transforma o teu movimento num movimento antissistema, não num movimento de direita, idiota, legalista, besta. Hã? Deus. É uma decisão completamente inconstitucional. Sem nenhum fundamento, como tudo que É claro que não é constitucional. O que e daí? aconteceu nesse processo ao longo dos últimos anos. É. Só vocês acreditavam na legalidade da lei e da ordem? Perfeita ordem e progresso no Brasil só na bandeira, cara. E continua neste E olha caso lá. a eventual realização da Eu já vi umas bandeiras meio tortas aí. suposta vigília, entre aspas, configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. Quer dizer agora que manifestação popular coloca em risco a ordem pública? Um ato religioso, uma vigília para orações, que eu quero pedir a todos que continuem com as orações. Quero pedir a todos os pastores e padres que neste domingo em suas igrejas falem sobre esse assunto. Falem da forma que Deus tocar o coração de vocês. Porque o Brasil está atravessando um momento muito grave, sim, Vocês estão. de total desgaste da democracia, de total desrespeito à Constituição, às garantias individuais. Não É, precisa provar em mais parte. nada para botar uma pessoa inocente Não na precisa, é cadeia. verdade. Mas vocês concordam com isso. Mas quando a polícia vai lá no Rio de Janeiro e mata todo mundo, mata a criança, faz uma chacina, faz os cambal, sem nenhum processo jurídico legal, aí não importa, né? E é isso que faz as pessoas não terem pena de vocês. Vocês são hipócritas. Quando vocês tudo apoiam essa ação policial nas favelas aí. Não tem, é tudo extrajudicial, extraconstitucional. Não importa. O que o Derrite está fazendo aí. A tal da lei antifacção. Tudo bosta. Isso aí tudo ilegal. Tudo putaria também. Não vi vocês reclamar disso aí também. Aí isso desmoraliza vocês. O cara quase cai numa porra dessa, você vai acreditar, né? Tem que fazer muita filtração, muita análise. O coitado brasileiro idiota não entende isso aqui. Ele pega e compra um pacote. O Flávio é um cara é uma pessoa de bem. O criminoso é do mal. Quem é a favor ao criminoso do mal é do mal. Quem é a favor de quem é contra o criminoso é do bem. Portanto, eu sou do bem. Quer dizer, esse é o raciocínio maniqueísta de livre associação silogística falsa que o brasileiro faz para concluir coisas. Quer dizer, quem disse que as operações contra as drogas são contra as drogas? Que as premissas dessas associações silogísticas são falsas. Só que esses idiotas não questionam isso. O tumulto causado pela reunião ilícita. Reunião ilícita. Não, a reunião não é ilícita. De forma alguma. Isso é ridículo mesmo. É. De apoiadores do réu, condenado, tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta. Mas por quê? É, porque exatamente. Porque Olha o não, aparato não faz sentido. É. de vigilância em torno dele. Não faz sentido nenhum. Assim. A jurisprudência do Supremo
O tumulto causado pela reunião ilícita dos apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar. A desconfiança da Polícia Federal faz mais sentido que o texto que eles usaram para justificar a desconfiança. Isso não é uma loucura? O texto é um atentado aos nossos direitos constitucionais, mas a desconfiança... Porque aí é que está o problema. Ó. Eles querem fazer uma coisa, mas eles são frouxos, essa polícia e esses juízes aí. Eles são mentirosos. Só fala a verdade. Não precisa inventar esse texto pomposo de... Cara, é aquilo que o Martin Luther King falou. Ameaça... Uma ameaça à justiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, se tu... Uma ameaça... Martin Luther King disse... Uma ameaça à justiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, se tu sobe no morro sem nenhum processo jurídico, enfia o pé na porta sem mandado, mata a pessoa sem nenhuma condenação, tá? Disso para a ilegalidade de manifestações públicas pacíficas de apoio a alguém é um salto. Então não tem coerência, senhor Flávio Bolsonaro. O senhor é a favor de ilegalidades jurídicas da polícia contra os coitados da favela e vim chorar, encher o saco aqui, tá? Que prender teu pai porque é a mesma bosta de polícia que não respeita a lei nenhuma. Os meus juízes que passam o pano pra polícia que não... Porque a polícia e a juiz é a mesma porcaria. Não faz sentido ser a favor da polícia e ser contra o juiz. A direita é a favor da polícia e contra os juízes. A polícia tá só fazendo o seu trabalho. A direita é o contrário, a esquerda é o contrário. Eles são a favor do jurídico e contra a polícia. Não faz sentido isso aí. Não existe juiz, não existe lei sem polícia, não existe polícia sem lei. Eles são uma coisa só e assim eles ficam jogando com os idiotas. Atividade das medidas cautelares facilitando eventual tentativa de fuga do réu. Isso tudo aqui, pessoal, no dia 21. Isso aqui foi ontem. Isso aqui já estava tudo pronto, porque ele queria prender o Bolsonaro, queria... Tá, mas peraí, como é que... Eu tenho toda uma burocracia. Tu tem que preparar essa coisa antes, já desconfia. Eles não sabiam que vocês iam fazer a manifestação. Vocês chegaram na hora da manifestação e convocaram instantaneamente a manifestação? Não. Vocês planejaram com antecedência e eles viram vocês planejando com antecedência e se anteciparam a antecedência de vocês. Foi isso que aconteceu. Agora, o texto é absurdo, tá? É inconstitucional, os argumentos da ação são absurdos, mas quem disse que os argumentos da ação é ação? Isso eles fazem porque são pomposos, idiotas e pretensiosos. E criam textos narrativos para justificar aquilo. É que nem eu dar um chute no teu saco e fazer um discurso de 2 horas porque que eu te chutei no saco. Talvez eu tenha te dado um chute no saco porque eu queria te dar um chute no saco, olha. Precisa inventar uma narrativa, é que eles são frescos e cheios de onda. E querem inventar uma pomposidade jurídica, histórica, do porquê. E eles querem também usar isso como pretexto para de fato cortar os direitos constitucionais de manifestação das pessoas. Claro que eles querem fazer isso. O que não justifica que vocês talvez não tentassem fugir. E a esquerda não enxerga isso, por exemplo. 22, que é o número... Que estão atacando os direitos constitucionais, né? Do partido. Isso aqui não tem nada de jurídico. Isso é uma perseguição à direita brasileira, um partido político, o maior partido político desse país. Não é o PT? Que medo é esse do Bolsonaro? Se vocês fossem os verdadeiros defensores da democracia, tinham que estar sendo aplaudidos por onde vocês passassem. Mas não, vocês andam nas sombras, porque está todo mundo vendo que vocês destruíram a democracia, que nós defendemos a democracia e vamos continuar defendendo. Não tem nada, nenhuma ameaça como essa ameaça que é feita para mim, nessa decisão, que vai me fazer parar. Porque eu estou do lado da verdade. E eu vou continuar expondo a verdade. Porque eu não tenho medo dessas covardias. Porque alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. É isso que você é, Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro fosse culpado, se as milhares de pessoas que você ajudou a condenar fossem culpadas, não precisava está atropelando devido ao processo legal, ignorando prerrogativas de advogados. Haveria provas nos mais de 1000 aparelhos celulares que foram apreendidos, as conversas, os terabytes de conversas entre as pessoas. Cara, não tem uma linha, não tem uma palavra de Bolsonaro sobre tentativa de golpe.
Não tem prova de nada, pelo contrário, nos autos tem prova da inocência dele. Eu não investiguei isso, não é esse o ponto de nada disso aí. Deixe de ser militante e passe a ser juiz, que é o que foi o ministro Fux. E com a consequência, vocês vão humilhar o juiz da turma de vocês, fazer beicinho para isolar, para deixar ele constrangido, porque não está nesse projeto de perseguição contra a direita no Brasil. É isso que aconteceu. Não é porque o Fux tem um voto a favor do presidente Bolsonaro, porque ele enxergou toda a tramóia que estava sendo orquestrada contra ele, contra centenas de outras pessoas, e depois ele se arrepende das decisões que deu. Porque se convenceu de que nunca houve tentativa de golpe aqui nesse país. Ok. Esse é o juiz que a sociedade espera, não é o que a direita espera. Não sei. Isenção, imparcialidade. Porque quando você coloca um cidadão brasileiro mudando toda a jurisprudência do Supremo para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não tendo a quem recorrer, sendo para o grau de jurisdição, quando todo o Brasil já sabia o resultado final dessa farsa, muito antes do processo começar, é porque esse é um processo viciado. Tem que fazer reabilitação, então. E não adianta prender, ameaçar, perseguir, bloquear conta. Fazer o que você sabe fazer. Porque não vai calar direito. Se o Bolsonaro tivesse do lado errado, você não estava nem se preocupando com ele, porque ele ia ter 2, 3% de aprovação da população, mas não. Ele é o único, segundo as pesquisas, pode vencer o atual presidente. Tu não entende que é justamente disso que se trata, cara. Essa é a tática. É disso que se trata. Ele não tá entendendo, esse cara. Lula. Esse sim já foi condenado e preso por corrupção. Ah, e eles vão dizer a mesma coisa de vocês, que ele, Bolsonaro, foi condenado e preso por golpe. E aí fica um condenado preso versus o outro condenado preso. Ou transfira seu capital político para o Tarcísio. É isso que eles querem. E querem arriscar derrotar o Lula e se livrar de vocês dois ao mesmo tempo. E vender o resto do Brasil nos próximos 8 anos. É disso que se trata. Olha quantos escândalos aconteceram no Brasil. Que aí, se vocês voltarem depois de 8 anos de neoliberalismo, vocês não são muito diferentes do neoliberalismo mesmo, mas os neoliberais são tão tarados que eles querem domínio total, controle total do Estado e privatização total de tudo, que é o que o Tarcísio vai fazer. Então mesmo vocês veem depois de 4 anos de Tarcísio, né? Ou eles vão manter o Bolsonaro preso pelos próximos 8 anos do próximo mandato do Tarcísio. Por isso que é muito arriscado eles apoiarem o Tarcísio. Eles podem se fuder legal com essa história. Porque eles não precisam mais de vocês. Eles vão transferindo esse capital político da vingança, do ódio contra o PT, que não vai ter mais candidato depois do Lula. Tá? A não ser que o Lula fique de fora dando pitaco que nem o Bolsonaro. Mas não quer dizer porque o Lula já fez isso com o Haddad e não deu certo. Porque o que faz vocês pensar que vai dar certo com o Tarcísio também? Eles querem ferrar os dois lados. Esses caras são malandros, hein? E do jeito que tu tá colérico aqui, se eu tiver que acreditar que a tua cólera é sincera, vocês estão ferrados. Nós estamos ferrados, né? Esse roubo de velhinhos. Ah, tu tá preocupado com os velhinhos, cara? Uma coisa asquerosa. Governo do PT. Essa coisa começou antes do governo do PT. Não vem com ela, não vem fazer ladaia também. CPI do crime organizado andando. Essa pauta. Lula tem muito medo. O que será por quê? Que o Alexandre é do PCC, é isso? Ah, não. Por quê? Escândalos de corrupção dos Correios. Isso é pra privatizar o Correio. Eles estão há horas tentando privatizar o Correio e inventaram essa história. Milionário. Que até hoje os coitados dos entregadores de carta estão sendo descontados em seus contra-cheques. Claro, vocês estão preocupados com os contra-cheques. Eu sei, tu tem cara. Tá... E claro, e tudo isso tem a ver com a cadeia do Bolsonaro torrar a tornozeleira dele. Por quê? Para, cara, vocês não prestam também. É por isso que o pessoal não vai. É por isso que o brasileiro abandona. Porque o brasileiro vê assim:
tu acha que tu tem apoiador, né? O brasileiro olha, esse cara já encheu o saco, esse Bolsonaro. E é isso que eles estão apostando nisso também. Vão largar vocês de mão. O desespero do Bolsonaro também é esse. Ele sabe que tu tem que estar sempre lá alfinetando, né? Se tu para de alfinetar, o fio desenho. Ó, parou de alfinetar? O pessoal se esquece de ti. Vão esquecer de vocês. 100, 200, até 800 reais para cobrir a roubalheira do governo do PT. Aí quando tá vindo isso tudo à tona, coincidentemente, né? Tá, então chega dessa porra aqui, nós já vimos do que se trata. Todo mundo entendeu o que tá acontecendo. Esse cara tá ficando cada vez igual mais ao pai dele, até em aparência. Vocês estão ficando tudo velho com essa história, né? Então é isso aí. Comente, deixe seu like, quem quiser colaborar via Pix, assinatura no Apoia-se, compartilhe, se inscreva. É uma epopeia isso aqui. Eu acho que eles não entenderam o que está acontecendo. E é tudo um truque para eleger o Tarcísio, que é mais perigoso que o Bolsonaro e que o Lula, mas não tem a menor dúvida disso. Porque os bolsonaristas são tudo incompetente e burro. O neoliberal, dentro de um sistema neoliberal, é um trem-bala. Esses caras vão passar depenando, vendendo tudo e não vai sobrar nada no Brasil. O Bolsonaro tem que fazer apelações pseudo-nacionalistas. O povo acredita que ele é um nacionalista. Então ele não pode ser tão neoliberal. O Lula também. Eles querem se livrar do Lula, que depois da reeleição não vai se candidatar mais, né? Se ele vencer daqui para os próximos 4 anos, ele não. Até ia sugerir para o Lula pegar a Gleisi Hoffmann como vice para ferrar esses caras. Quer dizer, ninguém vai matar ele. Se ele morrer no meio do caminho, tem a Gleisi, que eu acho que é uma boa política. E eles querem se livrar, boa para o nosso contexto que nós temos, né, à disposição. E o Flávio Bolsonaro, se eles transferirem o capital político para o Tarcísio, o Bolsonaro não sai mais da cadeia. Então o neoliberalismo quer se livrar do Bolsonaro e do Lula. E pegando o capital político usando o capital político do Lula para prender o Bolsonaro, e usando o capital político do Bolsonaro para transferir para o Tarcísio, eleger o Tarcísio e manter 8 anos de neoliberalismo. Porque se o Tarcísio for eleito, tá? Lembrando que o Lula só foi eleito porque o neoliberalismo do Fernando Henrique colapsou. Disso criou, o Lula fez um monte de coisa boa no Brasil, tá? Guiou o Brasil para um outro caminho. Lembrando que o neoliberalismo ele vem de Washington. E aí ele pegou, né? E tem o BRICS, que botou o Brasil no BRICS. A Dilma, eu acho que fez um bom mandato. Ferraram o segundo mandato da Dilma, com esses vagabundos que estão aqui agora se fazendo de vítima, tá? Só que o sistema neoliberal sempre esteve aqui e nunca foi embora. Só que eles querem mais. E o problema do PT é que uma vez que eles sobem no poder, eles baixam as calças, eles ficam quietos, eles se apaziguam e foda-se tu e foda-se, entendeu? Eles só vêm com a tal da luta contra o neoliberalismo quando começa a encostar neles o problema. E esses caras aqui só se importam com Constituição e narrativa de república, de democracia, quando eles estão para ser presos também. Ninguém aqui se importa com nada. Então a nossa tática para parar esse vagabundo do Tarcísio, que é o mais perigoso, tá? É a tática para o Brasil, que esse pessoal diz que se importa, finge que se importa, é o seguinte, ó. Não apoie Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, se vocês estiverem ouvindo. Não transfiram seu capital. Esquece o Lula. O Lula tem 4 anos no máximo, depois a esquerda fica 30 anos sem subir ao poder. Se vocês forem espertos, e para nós ganhar tempo como nação também, se livrar desses neoliberal também, nós temos que enfraquecer o neoliberal. Não transfira seu capital político pro Tarcísio, porque aí que teu pai não sai mais. Porque não precisa, porque se soltar o Bolsonaro no meio do mandato do Tarcísio, o Bolsonaro concorre de novo e ganha do Tarcísio, e não é isso que eles querem. Eles não vão deixar isso acontecer. É óbvio que não. Eles não vão prender o Bolsonaro para soltar ele 4 anos no ano 3 do mandato do Tarcísio e pro Bolsonaro concorrer e dividir a base neoliberal deles, tá? Não, eles não vão fazer isso. Então, se o Tarcísio for eleito, o Bolsonaro fica no mínimo 8 anos preso. Mínimo. E aí? Então, é isso aí, pessoal.